Imagine um objeto tão sagrado, tão misterioso, que por séculos ele despertou o fascínio de reis, cavaleiros e até cientistas. Um objeto que, segundo as tradições mais antigas, teria tocado as mãos de Cristo e contido seu próprio sangue. Este é o Santo Graal. Mas afinal, o que é o Santo Graal? Seria ele apenas uma lenda? Uma taça literal? Ou um símbolo profundo da fé e da busca espiritual? De Jerusalém às Cruzadas, das histórias do rei Arthur às expedições nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, o Santo Graal aparece como o centro de uma das maiores buscas da história humana. Hoje, vamos mergulhar nesse mistério. Vamos conectar os fatos históricos, as lendas medievais e as reflexões espirituais que cercam esse objeto sagrado. Prepare-se para uma jornada impressionante, onde mito e realidade se entrelaçam. Uma jornada que vai do mundo físico ao espiritual. Você está pronto? Então venha comigo, porque hoje falaremos sobre o Santo Graal, lenda, história e fé. Nossa história começa nas páginas da Bíblia Sagrada, durante a última ceia. Em Mateus capítulo 26, nos versos 27 e 28, Jesus Cristo pega um cálice e diz: Tomai e bebei, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Este cálice, segundo algumas tradições cristãs, é o Santo Graal. Mas a história não termina ali. Após a crucificação de Cristo, a figura de José de Arimateia entra em cena. Segundo algumas lendas, ele teria recolhido o sangue de Jesus neste mesmo cálice e o levado para um local desconhecido. Aqui o Graal se torna muito mais que um objeto físico. Ele se transforma em um símbolo da redenção, da salvação e da presença divina. O sangue na Bíblia representa a vida. E o Graal, contendo o sangue de Cristo, carrega consigo a promessa da vida eterna. Séculos depois, o Santo Graal ressurge nas histórias da Europa medieval. Ele deixa de ser apenas um símbolo bíblico restrito às tradições cristãs primitivas e se transforma no coração pulsante das lendas arturianas, um ciclo de narrativas que combinam o sobrenatural, o heroísmo e a espiritualidade. Neste período, marcado pela fé cristã e pelas cruzadas, o Graal passou a simbolizar a busca pela redenção, iluminação e a união com o divino, refletindo o anseio espiritual e moral da Idade Média. O primeiro autor a mencionar o Graal em um contexto literário foi Chrétien de Troyes, um renomado poeta francês do século XII. Em sua obra inacabada, Perceval, ou Conto do Graal, escrita por volta de 1180, Chrétien introduz o Graal como um objeto místico, mas sem definir claramente sua natureza ou significado. Na narrativa, o jovem Perceval, um cavaleiro inocente e de coração puro, testemunha uma procissão sagrada onde o Graal é carregado. Contudo, ele falha em fazer as perguntas certas sobre o objeto e seu propósito, perdendo assim a chance de curar o rei ferido e restaurar a terra devastada. Esse conceito do Graal como mistério estabelece a ideia central da jornada de busca espiritual, onde apenas os mais dignos, questionadores e perseverantes conseguem compreender e alcançar seu verdadeiro poder. Após Chrétien, o Graal ganhou novas dimensões com outros escritores medievais. Robert de Boron, um autor francês do final do século XII e início do XIII, aprofundou a lenda em sua obra Joseph de Arimathie. Foi Robert quem conectou definitivamente o Santo Graal à Última Ceia e a José de Arimateia, o homem que teria recolhido o sangue de Cristo crucificado em um cálice. Assim, o Graal deixou de ser um simples objeto místico e passou a representar um relicário sagrado, carregando o sangue redentor de Cristo e a promessa de vida eterna. No contexto das lendas do rei Arthur e da Távola Redonda, o Santo Graal assume seu papel mais conhecido e universal. Sob a influência de escritores como Wolfram von Eschenbach, na obra Parzival, e o autor inglês anônimo de Sir Gawain and the Green Knight, o Graal torna-se o centro de uma narrativa de cavalheirismo espiritual e heroísmo moral. Arthur, o rei justo e idealizado, reúne os cavaleiros mais valorosos de sua corte em busca do Graal, uma missão que exige não apenas bravura, mas também pureza de coração e fé inabalável. Entre os cavaleiros da Távola Redonda, destaca-se Sir Galahad, o mais puro e digno de todos. Filho de Sir Lancelot e Lady Elaine, Galahad encarna a perfeição moral e espiritual, atributos necessários para contemplar e alcançar o Santo Graal. Em versões posteriores da lenda, como em A Morte de Arthur de Sir Thomas Malory no século XV, Galahad não apenas encontra o Graal, mas também testemunha visões divinas, confirmando a santidade do objeto. Sua vitória é mais que física, é uma jornada de iluminação e redenção, demonstrando que o Graal só se revela aos que buscam com sinceridade, fé e devoção.
Mas por que essas histórias encantaram o mundo por séculos? As lendas arturianas emergiram em uma Europa medieval assolada por guerras, privações e crises religiosas. A busca pelo Santo Graal refletia as esperanças e angústias daquela época. Em um período em que os cavaleiros templários partiam em cruzadas para conquistar a Terra Santa, a busca pelo Graal simbolizava um desejo mais profundo, a redenção da alma humana e a reconexão com o divino. Assim, o Graal se tornou um arquetípico símbolo espiritual, representando a jornada interior de cada ser humano em busca de verdade, salvação e transcendência. Além disso, o contexto histórico oferecia inspiração para os escritores medievais. A Europa estava imersa em fervor religioso, e a Igreja exercia um papel dominante na cultura e na sociedade. Em meio a isso, as narrativas do Graal serviram como uma poderosa metáfora espiritual. O mundo físico, repleto de guerras e injustiças, contrastava com o mundo espiritual, acessível apenas aos puros de coração e verdadeiros buscadores. Outro elemento fascinante das lendas do Graal é sua universalidade. Embora tenha raízes cristãs, a busca do Graal ecoa a jornada do herói em diversas culturas. Joseph Campbell, estudioso da mitologia comparada, descreve esse arquétipo como a jornada do herói, onde o protagonista enfrenta desafios, tentações e provações até alcançar um prêmio final, no caso, o Santo Graal. Esse prêmio, porém, não é apenas um objeto, mas uma transformação espiritual e moral. Por fim, a busca pelo Graal não é apenas uma busca física. É uma jornada espiritual, uma tentativa de alcançar algo divino em um mundo caótico. Em cada cavaleiro, vemos uma representação das falhas e virtudes humanas. Galahad, Perceval e até mesmo Lancelot, com suas quedas e redescobertas, refletem a luta interna entre o bem e o mal, entre o material e o espiritual. A mensagem é clara: o Graal não é dado aos poderosos ou aos ricos, mas aos humildes, aos perseverantes e aos que têm fé verdadeira. As lendas do Santo Graal, portanto, transcendem o tempo. Elas continuam a inspirar porque falam de uma verdade universal, a busca do ser humano por algo maior que ele mesmo. Seja o Graal um objeto literal ou um símbolo espiritual, ele permanece como um farol de esperança, um lembrete de que a verdadeira redenção está na fé, na pureza de coração e na busca incessante pela presença divina. Mas quem mais poderia ter protegido o Graal? Aqui entram os Cavaleiros Templários, a ordem militar e religiosa que participou das cruzadas na Terra Santa. Muitos acreditam que os Templários encontraram o Santo Graal em Jerusalém e o esconderam em locais desconhecidos, como Montségur, na França, ou a Capela de Roslin, na Escócia. Séculos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, até mesmo Adolf Hitler teria mobilizado equipes para encontrar o Graal, acreditando que ele daria poder absoluto. Expedições foram realizadas, e muitos acreditaram que artefatos como o Santo Cálice de Valência, na Espanha, ou o Cálice de Antioquia, poderiam ser o verdadeiro Graal. Mas apesar das buscas, o Santo Graal permanece um mistério. Diante de tantas teorias, surge uma pergunta: e se o Santo Graal não for um objeto físico? E se o Graal for um símbolo de algo maior? A Bíblia nos ensina em Mateus 7, versículo 7: Buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. O Santo Graal representa a busca humana por Deus, por propósito e por redenção. Ele é a jornada espiritual que todos nós percorremos. Assim como os cavaleiros buscaram o Graal com coragem e fé, nós também podemos encontrar a graça divina em nossa vida. Por fim, o Santo Graal continua sendo um mistério. Talvez ele exista, escondido em algum canto do mundo. Ou talvez ele nunca tenha sido um cálice, mas sim um símbolo profundo da fé e da salvação que Cristo ofereceu a todos nós. O Santo Graal nos lembra que a maior busca da vida não é por um objeto, mas pela presença de Deus em nosso coração. Se essa mensagem tocou você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E lembre-se, o verdadeiro Santo Graal pode estar mais perto do que imaginamos, em nossa fé, em nosso amor ao próximo e em nossa jornada espiritual. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se você tem o desejo de ter um canal evangélico assim como esse, e ajudar a levar a palavra de Deus a milhões de pessoas, e fazer disso uma profissão monetizada, não perca tempo. Entre no nosso grupo de WhatsApp. Lá estaremos mostrando os primeiros passos para você ser o novo criador de conteúdos evangélicos da internet. Estou te esperando.